Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a montagem da Lorena, tá bom? Tem o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3 aqui no canal, já ensinando a fazer as outras partes dela. No vídeo 1 também tem a listagem de materiais que a gente vai precisar para fazer ela, tá? Mas hoje a gente vai fazer a montagem e finalização da Lorena. A gente vai colocar o cabelinho nela, vai fazer o detalhe do rostinho, as alcinhas. Aqui também a gente vai fazer um babadinho no vestidinho dela para dar todo um charme, tá? E vamos colocar também as asinhas da Lorena. Ah, sim, e vamos fazer aquela tiarinha com as anteninhas da borboleta, tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, dê um joinha lá também, que ajuda bastante o canal, tá bom? E vamos lá crochetar comigo? Nós vamos começar colocando o cabelinho da Lorena, tá? A primeira Lorena que eu fiz ela com coque, tá bom? Com os coquezinhos. Agora, essa segunda aqui, se vocês assistiram os outros vídeos, vocês perceberam que eu resolvi fazer de última hora um modelinho novo aqui também pro canal. Vou ensinar os dois jeitos, tá? O de coque e o de chuquinha, tá bom? Que vocês aí podem estar adaptando para cliente de vocês, como a cliente quer. Se a cliente quer com o coque ou com as chuquinhas, tá bom? Isso ajuda bastante quando a gente dá mais de uma opção para cliente. Essa aqui foi a touquinha que a gente fez lá nos outros vídeos, tá bom? Você dá uma esticadinha nela aqui, ó. E agora a gente vai encaixar aqui na cabecinha da Lorena. Eu começo pelo cabelo, que eu acho que fica mais fácil a gente bordar quando tá com o cabelinho já. A gente consegue ter uma sincronização um pouco melhor. E aqui você vai encaixando o cabelinho. Pode empurrar, não tem problema, tá? Eu achei melhor fazer a franjinha dela de ladinho, então você vai virar aqui pro ladinho. Se você quiser no meio, você deixa no meio, mas eu acho mais charmoso colocar de lado. Eu gosto do cabelo bem pra baixo, tá? Bem pra baixo aqui no pescocinho, assim, ó. Então, você vai encaixando a cabecinha dela lá dentro, vai puxando. Primeiro, a gente vai ver como é que fica, tá? Depois a gente cola. Se você quiser costurar, também dá pra costurar. Eu, no início, costurava os cabelos, mas como eu acho agora mais prático, eu prefiro colar. Também fica seguro, também não cai não, tá bom? Mas no início eu costurava. Daí, se você quiser costurar, é só passando de dentro pra fora aqui, ó. O fiozinho vai passando de dentro pra fora aqui, tá? Aqui a gente vai ajeitando assim, ó. E deixa o cabelinho dela de ladinho, assim. Quando você vê que aqui não tem mais espaço, que já tá a cabeça dela, fechou, tá bom? Aqui ficou assim. Se você quiser, já dá pra fazer o detalhe do rostinho, mas eu prefiro fazer o cabelinho primeiro. Ah, não gostei assim, vou girar um pouquinho mais pro lado. Vou só girar aqui. Peraí, foi demais. Assim. Aí, você vai ajeitando, vai olhando como é que tá o cabelo dela, se ficou legal, se você gostou assim, tá? Se quer mais pra baixo, dá pra puxar um pouquinho mais pra baixo. Vai ajeitando aí na cabecinha dela. Fechou. Eu tinha colocado, não sei se vocês lembram, no vídeo que eu fiz o cabelinho, eu tinha colocado as chuquinhas aqui, ó. Mas lembra que eu falei pra vocês que não era pra costurar, que era pra deixar solto? Porque depois que a gente colocasse o cabelo nela, que a gente ia ver aonde a gente ia botar as chuquinhas? Pois bem, agora, naquele dia lá, eu coloquei muito pra trás. Lembra que eu botei bem aqui, ó? Daí vai ficar muito aqui atrás, se bem que se você quiser, dá pra deixar aqui atrás. Eu gosto de deixar mais aqui, ó, tá? Mais aqui próximo dos olhos. Agora, a gente vai fazer o quê, ó? Dá pra tirar a touquinha de volta e já colar, tá bom? Ou a gente vê como que a gente vai querer a chuquinha. Deixa eu mostrar primeiro o coque, tá? O coque, você vai posicionar ele aonde você quer. Eu boto, geralmente, na mesma linha do olho, aqui, ó, tá? Aí, você vai pegar com o alfinete. É mais fácil o coque, tá bom? O coque, ele é mais fácil de ser colocado. Aqui. A gente vai colocar o alfinete. Primeiro, a gente vê bem certinho, mede bem certinho aonde a gente quer. Você mede o outro se tá no lugar certo. Aqui.
e aqui. Aqui. Ah, daí você dá uma olhadinha. Ah, ficou num lugar bom? Ah, gostei. Aí você vem e costura, tá? Ponto por ponto, vai passando dentro pra fora. Você pode tirar a touquinha pra costurar. Ou pode costurar assim também, não tem problema. Só tem que cuidar pra não pegar um fio da cabeça e depois você não conseguir tirar a touquinha pra colar, tá bom? Aí você vai costurar. Feito isso, o que eu faço depois aqui com os coques? Eu faço uma correntinha, faço várias correntinhas. Assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Só pra dar um detalhezinho no... Essa daqui, ó, essa parte aqui. Aqui, ó, peraí, deixa eu pegar outra Lorena. Aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó, no cabelo, eu fiz depois, tá? Eu fui fazendo correntinhas, correntinhas, e depois virei e amarrei aqui atrás, ó. Só pra dar um charmezinho, pra não aparecer a costura do coque. Fiz nas duas esse mesmo processo, tá bom? As duas eu fiz o mesmo processo. Aqui, se vocês verem, a cabeça dela ficou um pouquinho menor, ó, de uma pra outra. Por quê? Porque essa aqui eu resolvi fazer um pouquinho menor, tá? Essa aqui eu fui fazendo até 6 pontos baixos e um aumento. Essa aqui eu fiz 5 pontos baixos e um aumento, por isso deu um pouquinho de diferença, tá bom? Se você quiser com a cabeça maior, é só fazer, quando a gente vai fazendo os aumentos aqui, ó, em vez de você fazer 5, você faz 6. Aí, ela já dá uma aumentadinha também, tá bom? Aí, os coques é isso. Você costura no cabelo, depois faz umas tirinhas com correntinha, assim, ó. Faz o nó corrediço. Eu tô mostrando se caso alguém quiser fazer o coque, né? Já consegue. Vai fazendo as correntinhas assim, ó. E depois a gente passa em volta do cabelo. E dá um nozinho lá atrás. Aí, pega aqui, ó, passa em volta do coque. Eu não deixei rosa, porque depois a anteninha vai ser rosa também, né? Aí ia ficar muito rosa na cabeça, então eu fiz a mesma cor do cabelo na outra boneca, tá bom? Aí faz assim e amarra aqui atrás. Feito, esse é o coque. Simples, né? Já estaria pronto o cabelinho. Mas como eu gosto de fazer diferente pra a gente aprender várias formas, eu vou fazer a chuquinha. Mas primeiro eu vou medir bem certinho onde eu vou botar as chuquinhas. Deixa eu já botar pra baixo aqui, que já escapou de novo. Aqui. Como ela fica sem expressão, ela fica estranha, né? Parece que não tá bonita. Vamos lá. Eu fiz quatro caixinhos pra cada lado, certo? Aqui eu vou olhar mais ou menos aonde que eu vou querer os cachinhos. Depois eu só posiciono eles melhor. Se você quiser mais pra trás, se você quiser mais pra frente, tá? Mas eu acho que eu vou querer os meus mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Você vai posicionando o seu, não tem um lugar certo, mas eu vou medir aqui o meu. E vou te passar em qual carreira que eu fiz, caso você quiser fazer também, tá? Eu acho que eu vou fazer aqui. Vou colocar as minhas chuquinhas aqui e vou passar pra você qual carreira que eu coloquei as chuquinhas, caso você quiser igual, tá bom? Já volto. Ó, decidi mostrar pra vocês aqui como que eu tô fazendo, tá? Aqui, ó, eu imagino mais ou menos os olhos aqui, ó, tá? E vou olhando onde é que, tentando imaginar onde que vai ficar essas chuquinhas. Então, eu coloquei um alfinete aqui e um alfinete aqui, ó. Aqui, ó, ficou, se você contar de cima do anel mágico pra baixo, ficou, ó, tem o anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 7ª e a 8ª carreira do cabelinho, tá? De baixo, do começo pro final. Entre a 7ª e a 8ª, tá bom? Eu deixei aqui, deixa eu ver quantos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 pontos entre um e outro, tá bom? Na mesma carreira, uns 10 pontinhos entre um e o outro. Agora, eu vou amarrar, eu vou colocar os meus cachinhos aqui, como eu fiz na outra aula, tá? Eu vou colocando um por um, deixa eu colocar aqui. Se a aula ficar muito longa, você pode colocar na velocidade mais rápida, né? Você que tem experiência já, você pode colocar ali nas configurações do próprio vídeo, aparece uma rodinha, um círculozinho assim de configurações, ali tu consegue alterar a velocidade do vídeo, tá? Você pode olhar o vídeo um pouquinho mais rápido, se você achar que tá muito demorado, tá bom? Mas que nem eu falei, eu prefiro fazer um pouco mais devagar e alcançar mais pessoas, tá? Não pela quantidade, mas sim pela qualidade da aula. Que aí todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue acompanhar. Aquela que já tem mais prática, coloca na velocidade mais rápida. Ó, eu coloquei um lado, uma pontinha aqui, agora na outra pontinha eu coloquei aqui, tá? Mas eu não vou amarrar ainda, eu tenho muita segurança, assim, com relação a isso. Eu vejo primeiro bem certinho se ficou bom na cabeça, depois que eu colocar na cabeça de novo, daí sim. Daí eu vou tirar o cabelinho, daí eu vou colar, vou amarrar, vou fazer tudo bem certinho. Eu prefiro fazer com segurança do que errar e ter que desmanchar tudo, dá mais trabalho. Então, a gente vai fazer o teste aqui de novo, tá? Vou colocar todos os cachinhos. Vou olhar, vou botar na cabeça de novo, vou olhar se ficou bom. Se não ficou bom, eu vou desmanchar e vou fazer de novo. Tá bom? Vou colocar aqui todos os meus cachinhos. Quando eu terminar de colocar os cachinhos, eu não vou dar nó. E vou fazer só aquela amarração, como eu mostrei no outro vídeo lá pra vocês, tá? E eu vou colocando meio aleatório aqui. Claro, a gente tem que colocar perto, tá? Pra não ficar um cachinho no sul e o outro no norte. E aí, quando eu terminar de colocar os cachinhos aqui, eu volto pra gente continuar. Coloquei aqui as minhas chuquinhas, tá? Só dei um nozinho, amarrei aqui, ó. Aqui, tá? Não apertei muito, se caso a gente precisar mudar de novo. E agora, a gente vai colocar na cabecinha dela e vamos ver no que vai dar. Vamos ver na nossa experiência o que a nossa experiência está acontecendo. Se deu certo ou não. Tararam. Vamos ver. Vamos colocar essa cabecinha. Apertar. E aqui a gente vai ajeitando pra cá. Oh, meu Deus do céu. Estão fazendo alguma coisa aqui na rua. Ai, Jesus. Vocês me perdoem aí do barulho, tá? Aqui, ó. Agora, considerando que a gente vai colocar um amarradorzinho aqui, ó. Que eu já ensinei na aula também, tá? Eu gostei da posição que ficou. Eu achei que ficou fofinha, tá? Achei que ficou uma posição legal aqui nas laterais. Tá bom? E agora, a gente vai concretizar o nosso trabalho, tá bom? Eu vou esperar passar esse barulho e eu já volto. Voltei. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente viu a posição, ficou bem bom, eu gostei, tá? Então, a gente vai tirar a touquinha dela de novo, vamos deixar ela um pouquinho de lado. Agora, a gente vai costurar essas partes aqui, vamos arrematar esses fios, tá bom? Tem esse fio do anel mágico aqui também, tem esse fio da franja. Esses aqui a gente pode deixar que a gente vai colar, tá? A gente só vai arrematar agora os fiozinhos da nossa chuquinha. Aqui, ó, eu até acho que dá pra gente fazer assim, apertar bem, deixar bem apertadinho e cortar, porque não vai influenciar depois, que vai ficar bem embaixo da chuquinha, ó. Aqui, essa bolinha que ficou o nó, vai ficar bem embaixo da chuquinha, nem vai dar pra ver pro lado de cá, tá? Então, vamos deixar assim.
Só faz aí bem fortinho, ó. Deixa bem apertado o teu nó pra não soltar. E aqui a gente pode cortar. Opa, aqui. Aqui. Aqui a gente faz a mesma coisa. Opa, saí da câmera. Aqui eu fiz o meu primeiro nó, agora eu vou fazer o segundo. Se você quiser se sentir mais segura e arrematar um por um e passar por dentro dos pontos aqui, ó, também pode fazer, tá? Quanto mais segura a gente se sentir, melhor. Mas pra mim, assim, vai tá bom, porque eu vou ainda colar, né, esse cabelo. Então, esse aqui eu deixo pra cá, deixa eu cortar esse pedaço aqui, assim. Esse aqui eu vou deixar pra cá. Eu vou costurar as minhas chuquinhas antes de colocar na cabeça, que eu acho que vai ficar mais fácil de costurar essas chuquinhas aqui, ó. A gente só lembra de costurar elas pra trás, tá? Aqui. E aqui. Aqui. A gente também pode estar comprando uma chuquinha, essas de criança mesmo também, né? Não tem... Fica legal também, é uma coisinha diferente. Uma chuquinha um pouquinho mais grossinha, não aquele silicone, né? Chuquinha mesmo, amarradorzinho, não sei como é que se chama aí na sua região, né? Como é que você fala na sua região. Não precisa ser necessariamente de crochê, tá? Pode ser uma chuquinha dessas de criança mesmo, também daria pra colocar. Eu vou fazer de crochê porque eu não pensei nisso antes, não poderia ter comprado. Mas aí eu vou passando de um lado pro outro aqui, ó. Aqui. Vou aqui no ponto do lado e no outro ponto aqui também. Aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Tá? Deixa esse fiozinho pra cá. Aqui. Aqui e no último ponto. Aqui. Ajeita o teu fiozinho aí, ó. Dou um nozinho aqui. Posso passar esse fiozinho pra dentro do cabelo. Ou eu só amarro aqui, fiz um nozinho, vou passar ele pra baixo. Pego algum ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eita, acho que eu costurei do lado errado, gente. Ó. Costurei do lado errado. Vou ter que desmanchar aqui a costura. Ó, aprenda com o meu erro. Oh, meu Deus. Não virei ficou aqui, ficou do avesso, ó. Não virei direitinho a chuquinha. Então, quando você for costurar, cuida pra tá do mesmo lado. Deixa eu ver onde é que tá o meu fio aqui. Deixa eu achar. Achei. Opa. Paciência é uma virtude. Vamos lá, desmanchar a costura e fazer novamente. Agora do lado certo, né, Thalita? Lelê. Fazendo do lado certo. Aproveita aí, já se inscreve no canal, me dá uma moralzinha aí. Me dá uma alegria. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Agora, deixa eu costurar assim. Com esse detalhe da correntinha pra cima. Tá? Agora sim, agora ficou certinho. Agora eu vou costurar certinho, gente. Agora eu vou costurar certinho, tá? Eu vou fazer a minha costurinha aqui. Como você já aprendeu como é que não se faz, né? Não costura do lado errado. Você pode fazer a sua costura aí, tá bom? Vou terminar minha costura aqui, ó, da minha chuquinha. E eu já volto pra gente continuar, tá bom? Eu vou fazer a costura dos dois lados, tá? Desse lado e desse lado. Vou vir aqui com a chuquinha pronta.
Fiz aqui as minhas chuquinhas, amarrei os meus rabicozinhos, tá? E agora, a gente vai pra parte de colar, tá bom? Você pode passar cola no cabelo ou você pode passar cola na cabeça, tá? Como você achar melhor. Eu vou passar direto na cabeça e depois eu só encaixo o cabelinho dela aqui, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou passar bem aleatório aqui, eu só não vou passar muito pra frente, onde mais ou menos eu sei que vai ficar o cabelo. Se você quiser, pode fazer uma marcação com alfinete, tá? Até onde você vai colocar a cola, pra você não se perder e passar a cola além da onde vai pegar o cabelinho dela, tá? Eu passo mais aqui no meio, depois eu venho e vou passando nas pontinhas, tá bom? Passo uma quantidade boa de cola, tá? Assim tá bom. Agora, eu vou encaixar o cabelinho dela aqui. O bom é que essa cola não é instantânea, então, caso colou errado, dá pra vir tirar e ainda dá tempo de consertar, né? Porque ela não é instantânea. Então, por isso que eu gosto dela. Se caso eu fizer alguma besteira, eu ainda consigo consertar aqui o erro, tá? E aqui a gente vai puxando, ajeitando o cabelinho dela pra não ficar torto, tá? Arruma, vê se a chuquinha estão bem na posição certa. Puxa aí o cabelinho, coloca a cabecinha pra dentro e vai apertando aqui, ó. Aqui em cima no cocoroto, pra colar bem essas partes aqui. Vai apertando assim, ó, apertando e empurrando pra baixo, assim, ó. Pra ficar bem preenchida a cabecinha dela. Assim, ó. Não tem problema de se deformar, porque depois a gente consegue arrumar, tá? O importante é não ficar nenhum espaço oco aqui e a cabecinha, o cabelinho não ficar torto, tá bom? Vai empurrando, puxando, vai ajeitando aí o cabelinho até ficar bem certinho, tá? E aqui a gente colou o cabelinho dela. Ó, ficou a chuquinha, depois a gente ajeita aqui os cachinhos. Vai girando assim, ó. Dá pra ir girando. Porque esse eu fiz com menos cacho, né? Dá pra fazer com mais cacho se quiser. Ah, tem que girar pro lado certo, né, Thalita? Tá? Aí, depois você vai ajeitando os cachinhos conforme você acha que fica legal, tá bom? Agora, vamos colar esses detalhezinhos aqui na beiradinha. Aqui é só a gente passar a cola aqui, ó. Se não quiser, não precisa nem colar essa parte aqui, tá? Pode deixar mais soltinha a franjinha dela. Ó, vai colando assim, com calma, tá bom? Aqui. Segura um pouco apertando aí, até colar bem. Essa cola, quanto mais tempo tu ficar segurando, melhor ela vai colar. Ó, vai colando. Colou aqui, aí você pode ir colando nas beiradinhas. Vai passando cola aqui, ó, onde tu viu que não pegou cola. Dá uns pinguinhos de cola, mas não vai soltar, tá? Essa cola, ela é bem segura. Aqui do outro lado também. Aqui eu já tinha botado cola, precisava. Já tinha pego cola. Eu vou terminar de colar meu cabelinho aqui, tá? Vou deixar ela bem arrumadinha, bem ajeitadinha. E agora a gente vai fazer o detalhe dos olhos, do narizinho, da boquinha, da sobrancelha, tá bom? Eu vou terminar de colar a minha aqui e já volto. Vamos lá, então, pro detalhe dos olhos, tá? Aqui a gente pode fazer a sobrancelha primeiro, vai pegar um fio da mesma cor do cabelo. E a gente vai olhar mais ou menos aonde a gente quer a sobrancelha, tá? Eu vou fazendo os testes, você pode pegar qualquer ponto aqui, ó. Eu vou fazendo e vou olhando. A gente pode fazer ou primeiro o detalhe dos olhos ou primeiro a sobrancelha. Se não ficar bom também, depois a gente faz tudo, se não ficar numa posição boa, a gente desmancha, tá bom? Pega um ponto aqui, ó, e um aqui, tá? Você vai sair no mesmo lugar onde você saiu lá, o outro lá, ó. Tá bom? Assim. Ficou retinha a sobrancelha dela. Se você quiser, dá pra fazer inclinada também. Eu deixo aqui,
só pra gente ver a posição da outra. Eu tô pegando aqui o restinho dos... Pra aproveitar, eu pego o resto dos meus fios que vai sobrando, tá? Se dá pra fazer, eu não desperdiço, não. Eu cortei o fio das chuquinhas aqui, lembra? E sobrou uns pedaços, então eu vou reutilizando eles. Então, eu olho mais ou menos onde que eu peguei aqui, ó. Tá vendo que tá nesse ponto aqui, ó? Ó, na direção dos olhos. Aqui, ó. Então, aqui desse lado, eu vou procurar o meu ponto na direção dos olhos. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, tá bom? Venho aqui. Vou olhar aqui bem retinho onde que saiu aqui o meu outro. Bem na direção dos olhos, ó. Às vezes, ele não vai... Ó, fiz na carreira errada, tem que ser na carreira de cima. Como ele é um crochê circular, nem sempre vai sair no mesmo lugar, tá? Então, às vezes, pode ser que dê uma diferencinha de um ponto pro outro, de um lado pro outro, não tem problema. Às vezes é uma diferença mínima. E aqui na direção dos olhos também. Ó, tá vendo que ele é assim? Então, nem sempre dá pra ficar exatamente no mesmo lugar. Aqui saí. E aqui eu fiz minha outra sobrancelha. E aqui a gente vai ver se ficou numa posição boa, se não ficou muito longe, tá? Ó. Eu acho que dá pra colocar na carreira de baixo. Eu acho que vai ficar mais bonito. Vamos fazer o teste desse lado? A gente tira e coloca na carreirinha de baixo, mais próximo dos olhos. E é assim mesmo. E todo o amigurumi que a gente vai fazer, ele é assim, tá? É testes e mais testes que você vai fazendo, porque como o crochê, ele é muito do nosso dia, se a gente tá bem, se a gente não tá bem, então, na hora de a gente fazer o crochê, é a mesma, o amigurumi é a mesma coisa. Então, nem sempre vai sair igual, tá? Eu acho que ficou melhor nessa carreirinha de baixo, tá bom? Se eu não gostar depois, na hora que eu bordar os olhos, eu vou tirar e vou fazer de novo. Eu vou deixar assim, tá? Sem amarrar. E a gente vai fazer o detalhe dos olhos primeiro. Vou fazer a marca d'água. Você, se quiser deixar grossinho assim, pode deixar mais grossinho, tá? Eu vou dividir esse fio aqui pra ficar um pouquinho mais discretinha a marquinha dos olhos. Ó, deixei 3 para um lado e 2 para o outro. Aí, a gente vai desfiando aqui. Deixa eu tirar esse fio preto, que eu não vou usar ele agora. Vou fazer primeiro a marca da água dos olhos. Partezinha branca. Aqui. E aqui é o mesmo processo, tá? Você vê mais ou menos, ó, vamos pegar... A gente pode pegar aqui em cima... Fazer nas laterais, assim. Ou, se você quiser, dá pra fazer só embaixo. Vai vendo, colocando e fazendo o teste, tá? Se você quiser, você pode passar desse olho pro outro olho. Ou você pode amarrar, fazer cada lado de uma vez, tá? Ó, eu gostei aqui na lateral. A gente só não pode puxar muito, senão ele vai entrar pra trás dos olhos, tá bom? Assim, ficou discretinho. Aqui eu vou pegar aqui em cima. É aqui em cima? É. Agora eu vou lá pro outro lado, lá onde tá o meu fio branco lá. Aqui. Opa. Ó, olha que diferença que dá, gente. Coisa mais fofa isso aqui. Vou deixar esse fio aqui também pra mim costurar depois, amarrar depois. E eu acho que realmente essa sobrancelha fica melhor. Agora, vamos fazer a parte preta, tá? Vamos dividir o nosso fio de novo. Se você quiser os olhos mais marcados, você deixa tudo. Se você quiser menos marcado, você divide o fio aí em duas partes.
Eu vou hoje dividir o fio e nesse preto eu vou fazer mais discreto. Eu vou usar só 2. No branco eu usei 3, né? 3 fios. Aqui, ó, não sei se vocês estão entendendo. Aqui, ó, ele fica 3 fiozinhos assim, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Desse lado aqui no preto, eu vou usar um fiozinho. 2, aliás. Me embananei toda aqui, gente. 2 fiozinhos. Ó, 2 fiozinhos, tá? Vou deixar mais discreto. Mas se você quiser fazer com 3, também dá. Vamos ver como que vai ficar com 2, né? Se também ficar muito apagado, também não... Aqui a gente faz... Aqui, ó. A gente vai sair aqui, tá? Aqui. Vamos descer pra cá. Ó, a gente pode fazer só isso aqui, só esse movimento aqui, ó. E ver como é que vai ficar, se vai ficar bom. Ó, ficou fofo. Ou a gente pode fazer o detalhe dos cílios também, tá bom? Aqui, ó, a gente pode sair aqui, ó. Vamos ver no que vai dar. Aqui. E vamos ver se a gente sai aqui embaixo. Qual vai ser? Ficou bom. Ficou os cílios mais de ladinho. Aqui e aqui. Achei que ficou bem discretinha o rostinho dela, tá? Essa aqui eu já fiz mais marcado, ó. Essa aqui eu fiz com 3 e aqui eu fiz com ele completo, tá? Se você quiser mais marcado. Essa aqui eu deixei mais... Eu vou deixar mais discretinho. Vou deixar esse fio aqui do lado. E vou fazer o outro lado. O preto. Cadê o preto aqui? Deixa eu tirar um fiozinho aqui. Paciência aí comigo, tá? Bota na velocidade 2 do vídeo. Ai, Deus. E aqui. Vamos fazer o outro lado. Vamos ver como é que vai ficar com a sobrancelha. A diferença da sobrancelha, né? Que uma a gente fez mais alta e essa a gente fez mais baixa. Aqui eu fiz reto, mas a gente pode fazer inclinadinho assim, ó. Essa aqui eu fiz inclinadinho. Tá vendo que assim, inclinadinho, ela dá uma expressão de oh, né? Oh, não dá? E aqui ela dá uma expressão mais tô zen. Então, conforme a gente vai colocar a sobrancelha, vai fazer a expressão, muda bastante, tá? Vamos lá, vamos fazer a parte aqui. Então, a gente vai sair aqui, opa, aqui. Saímos aqui no mesmo lugar. E agora, a gente vem pra cá. Não, peraí. Deixa eu olhar como eu fiz ali. É aqui, eita, meu Deus. Deixa eu puxar aqui. Aqui eu fiz na reta aqui. Aqui, né? E sair aqui. Acho que é isso. Vamos ver. Como ela dá diferença de um lado pro outro, às vezes a gente não acha, mas foi isso. Agora eu vim pra cá. Esse cílios vai ficar muito curtinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vim pra cá, se vai dar muita diferença de um lado pro outro. Eu acho que não. Vou fazer isso aqui. Vamos ver. Aqui. Aqui. Esse aqui vai sair aqui, ó. Pra cá. Vamos ver como é que vai ficar. Aí. Ó. Ficou bom. Aqui e aqui. Tá, fechou.
E eu acho que a sobrancelha ficou melhor aqui em cima, né? Aí você vê qual você prefere, se você prefere mais em cima ou se você prefere mais embaixo, tá? Mas eu vou deixar embaixo. Vou deixar mais embaixo a minha, tá? Ó, o carro de som de novo. Quem segue os meus vídeos aí vai ver como eles gostam de passar na minha rua, gente. Os carros de som gostam de passar na minha rua. Só Jesus na causa para gravar os vídeos. Aqui, quando não é carro de som, é cachorro. Quando não é cachorro, é os meus pequenos. Quando não é os meus pequenos, é os vizinhos. E assim vai. Mas eu não vou deixar de gravar, não. Aqui eu vou vir pra cá. Deixa eu pegar aqui. Vou botar na carreira de baixo, que eu gostei mais na carreirinha de baixo, tá? Se você quiser deixar na carreirinha de cima, ó, vou botar aqui só pra vocês verem como que fica a diferença. Opa! A expressão como muda quando a gente muda a sobrancelha. Ó, aqui ela parece ser braba, né? Ó, parece que ela tá braba assim, ó. Tá vendo? Mas deixa eu botar retinha. Vou botar retinha essa, não vou botar de ladinho. Soltou o fio de novo. Por isso que é bom não amarrar, porque depois a gente pode alterar, daí não precisa ficar descosturando. E o bom a gente faz tudo primeiro, daí se ficou bom a gente vai amarrando, fazendo os arremates. Eu prefiro assim. Tem gente que prefere já costurar quando colocou os olhinhos, né? Quando vai subir a cabeça. Tem quem prefere fazer assim também, tá bom? Aqui. Pronto. Agora, a gente vai amarrar tudo, tá? E cortar os fiozinhos. Aqui não tem segredo, você vai fazendo os nozinhos, só não puxa muito pro fio não se esconder aqui dentro nos olhos, tá? Ó, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Você pode pegar, cortar a pontinha aqui, colocar as duas pontas na agulha, assim, ó. E botar lá pra dentro do teu trabalho, ó. Assim, ó. Esse fiozinho aqui, ó. Opa, aqui. Tá? Aí, você escondeu o nó. Ficou bem segurinho, seguro. Corta esse aqui, tá? E pronto, ó. E assim você vai fazer com todos eles, tá bom? Vou fazer os meus arremates e já volto. Terminei os meus arremates aqui, ó, tá? Botei tudo pra dentro, bem certinho. Agora, a gente vai fazer o detalhezinho do nariz, certo? Se você quiser, você pode deixar ela só assim, mas eu gosto de botar nariz. Fica mais charmosinho, tá bom? O processo vai ser o mesmo. A gente vai pegar um ponto qualquer aqui do rostinho, tá? E a gente vai procurar o meinho onde a gente quer. Tem artesãs que fazem o quê? Elas botam um alfinetezinho pra marcar onde começa e onde termina o nariz, tá? Facilita um pouquinho aí o nosso trabalho. Mas eu vou no olhômetro, porque eu gosto do mais complicado. Ai, Deus. Aqui, ó. Agora, a gente vai sair aqui, ó. A gente pode fazer o nariz assim, indo pra lá e voltando, tá? Pode fazer ele menorzinho também. Aí, você vai voltando, depois você, ó, vou mostrar aqui. Você vai voltando ele assim, ó. Eu faço só umas 3 vezes, aí você vem pra cá e arremata. Vem pra cá, ó, com o fio e arremata, tá? Ou vou ensinar uma outra forma de fazer também o narizinho. Tem 2 formas de fazer aí. Aí, você escolhe a que você se adapta melhor, tá? Você fez a primeira voltinha ali. Aqui. Opa. Tá saindo aqui do... Desfiou meu fio aqui. Ah, meu Deus. Aqui. Tá? Eu vim pra cá, né? Agora, a gente pode ir passando assim, ó. Fazendo o narizinho dela assim, ó. Vai enrolando o fio aqui dentro dessa argolinha que a gente fez aqui, tá? Vai enrolando.
Depois, a gente vai puxar esse fio e aí vai ficar um narizinho. Tem essas duas formas de fazer. Eu faço com mais frequência aquela dali, que é passar por várias, passar umas 3 vezes em volta ali do nariz e fazer. Mas aí eu quis ensinar essa forma de fazer nariz aqui também pra vocês, tá bom? Ó. E aqui, mais uma vez. Ó, dá pra fazer essas duas formas, também fica legal, tá bom? Agora, a gente vem aqui no mesmo lugar que a gente saiu com o fio, vem pra cá, opa, vem no mesmo lugar onde a gente saiu e finaliza o narizinho, vai ajeitando aqui, ó. E tem essas duas formas de, a gente puxa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho ali e vai ajeitando, tá? Agora, aqui a gente é o mesmo processo, faz um nozinho, aperta aí o teu nozinho, faz uns 3 nozinhos, depois coloca esse fio pra dentro do teu trabalho, certo? Deixa eu fazer o meu remate, eu já volto. Feito aqui, então, o nosso narizinho, agora a gente vai fazer a boca. Se você quiser, você pode deixar sem a boquinha. Essa daqui eu vou deixar sem a boquinha, tá? Mas, se você quiser fazer a boquinha, o processo é o mesmo dos outros, tá bom? Você vai vir aqui com a agulha, vai passar de um ponto pro outro, tá? Depois, você vai botar um pinguinho de cola aqui embaixo, dessa mesma ali, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar outra Lorena aqui pra gente ver. Aqui, ó. Você vai colocar de um lado pro outro, tá? Vai arrematar. Depois, você vai botar um pinguinho de cola na carreira de baixo e vai colar a boquinha dela, tá bom? Assim, ó. Ficou desse jeito, a boquinha, tá bom? Ó, o narizinho dela aqui eu fiz passando de um lado pro outro, tá? Mas essa Lorena aqui, como eu quero ela diferente, eu deixei ela, vou deixar ela assim a boquinha, tá certo? Ficou assim a nossa cabecinha. E agora, a gente vai pra o detalhe aqui do vestido, tá bom? Pra isso, a gente vai precisar da nossa agulha, da nossa linha rosa chicletes. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Você pode fazer isso aqui antes também, não tem problema, tá? Antes de fazer a cabecinha, se você achar mais fácil. Vamos fazer um nó corrediço. Vamos colocar aqui na agulha. E a gente vai virar ela assim, ó, tá bom? Nós vamos fazer o detalhe, começar ele aqui atrás, ó, aqui atrás. A gente vai seguindo, fazendo só nessa argolinha que a gente deixou. Você já pode ir arrematando o fio pra cá, ou você pode arrematar depois, como você achar mais fácil pra você. Você vai pegar a Lorena assim, ó. Tá? Virada pra você. Você vai fazer um ponto baixíssimo. Esse pontinho aqui sempre é mais chatinho de fazer. Pega, faz um ponto baixíssimo. Opa, sair da câmera aqui. Oh, meu Deus! Vamos lá. Eu sou brasileira, não desisto nunca. Vamos lá, um ponto baixíssimo. E uma correntinha, tá? Você vai fazer isso em todos os pontos. Aqui, ó. Pegou a alcinha. Se já quiser arrematar, já vai colocando pra cá. Pega o fio e faz um ponto baixíssimo. Oh, Deus. Vamos de novo. Ponto baixíssimo, às vezes é assim mesmo, gente. Aqui, é só nesses primeiros pontos, tá? E uma correntinha. Você vai fazer isso até chegar aqui, ó, nessa última argolinha aqui, tá? Um ponto baixíssimo e uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha pra cada alcinha dessa. Eu vou fazer as minhas aqui, quando chegar aqui eu volto, tá?
Fiz aqui, ó, tá ficando assim, ó, esse detalhezinho. É o mesmo detalhe aqui da meia, é o mesmo detalhe da calcinha e é o mesmo detalhezinho do sapatinho, tá? É o mesmo. Agora, a gente vai fazer correntinhas até chegar aqui, ó. A gente vai fazendo umas correntinhas assim, ó. Conta, né, pra você conseguir fazer as duas pro mesmo lado. A minha aqui, eu já fiz uma, que eu fiz um ponto baixíssimo, é uma correntinha. Então, eu fiz uma, duas, opa, 3, 4, 5. Opa. Aqui, vamos ver se vai chegar. Não, ainda não. Vou fazer mais. 5, 6, 7 e 8. Vamos ver. Chegou até aqui, ó. Acho que foi uma a mais ainda. Vou fazer 7. Tá? Aqui, fiz 7. Agora, aqui é o mesmo processo. A gente vai pegar a correntinha que ficou lá. Vamos puxar, vamos fazer um ponto baixíssimo. Opa, saí da câmera. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Você faz aí, ó, um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá? Vamos ver como é que ficou aqui, se ficou certinho, as 7 argolinhas, as 7 correntinhas. Ficou, ó, tá? Ficou bom. É esse o detalhe mesmo que eu queria dar, só um detalhezinho de uma alcinha, ó. Igual ficou aqui, ó. É só o detalhezinho de uma alcinha, tá? Porque o vestido em si, ele já é cheio de detalhes, tá bom? Então, ainda mais depois que ainda vem a asinha. Então, é só um detalhezinho mesmo. Então, você vai fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo e uma correntinha até chegar aqui, 7 correntinhas, prende aqui do outro lado e faz o mesmo processo. Ponto baixíssimo a correntinha, chega aqui, arremata o teu fio. Eu vou fazer aqui e depois eu vou voltar pra gente finalizar com as asinhas, tá bom? Já volto. Feito, então, aqui os meus arremates aqui atrás no detalhe do vestidinho, tá? Terminamos aqui essa parte. Agora, a gente vai para as asas, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, você vai posicionar as asinhas do jeito que você acha melhor que vai ficar na boneca, tá? Eu fiz o seguinte, ó, lá na outra Lorena, eu coloquei as asas assim, tá? E depois essas daqui, ó, eu fui posicionando elas e vendo como eu achei que ia ficar melhor lá nas costinhas dela. Eu sobrepus uma na outra assim, ó, tá? E fui visualizando, tentando imaginar como que ela ia ficar mais bonita nas costinhas da nossa Lorena, tá bom? Tentando imaginar também como que é uma asa de borboleta, como que ela fica na borboleta. Fui imaginando assim e posicionando a asinha, tá bom? Você pode ir posicionando aí a sua, vai olhando como que você acha que vai ficar legal na boneca, tá? Ó, a gente dá uma olhadinha aqui. Vamos também achar uma forma fácil de colocar ela também nas costinhas, ó, assim também ficou legal, ó, tá vendo? Então, a gente vai posicionando ela. Tenta achar o lado certo, ó, assim já ficou torto, tá vendo? Onde a gente fez os arremates, ó, aqui tá o meu arremate nesse lado. Agora, do outro lado, onde é que tá os arremates? Acho que é aqui, ó. Não, não tá certo, ó, tá torta. Acho que é esse aqui, mas daí não vai ficar certo, né? Então, a gente vai girando e vai posicionando ela, vendo como que a gente acha que vai ficar legal. Assim, eu acho que assim, ó. Tá? Depois, a gente vem aqui e bota essa asinha por cima. E você vai posicionando e vendo ela aí como que você acha que vai ficar legal nas costinhas dela. Eu ainda não achei a posição que eu gostaria. Tem que ser uma posição que fique bonito, né? Mais abertinha assim também daria, ó. Tá? Mais abertinha assim e posicionar assim. Vamos ver aqui. Assim. Eu vou posicionar a minha, senão vai ficar um vídeo enorme aqui. Acho que assim ficou legal. Vou posicionar a minha.
E eu já volto, ó. O que eu faço, tá? Pra vocês conseguirem posicionar de vocês aí, ó. Eu posso pegar aqui um alfinete e colocar mais ou menos assim, como que eu acho que ela vai ficar na costura. Depois eu venho, pego a Lorena, aqui, boto essas duas aqui também, ó. Boto um alfinete aqui. Só pra ver a posição, tá? Assim, ainda não ficou torto a minha aqui. Deixa eu ver onde é que tá as pontas. Aqui. Aqui. Essa parte de costura, ela é meio chatinha. Eu não gosto muito não, gente. Ó, aí eu viro ela de costas, assim, ó. Tento posicionar ela mais ou menos como que eu acho que vai ficar, tá? Ixi, caiu tudo aqui. Aqui. Ó, eu acho que vai ficar assim. Aí, o que eu faço? Eu viro ela e olho. Ah, ficou legal. Ah, não ficou legal. Eu desmancho, arrumo, desmancho, arrumo, tá? Ó. Ficou muito pra cima, ficou muito pra baixo, e você vai posicionando ela aí. Depois que você posicionar o jeito que você quer, que você acha que vai ficar legal, você vem e costura aqui primeiro, ó. Você vai costurar primeiro, essas daqui, ó, eu já tenho certeza que eu quero ela assim, tá? Assim. Essa daqui eu já tenho certeza que eu quero ela assim, ó. Essas duas pontas pra cima, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de fio cinza, só pra vocês já adiantando aí. Ó, um pedacinho de fio cinza. Dobro ela assim, o lado direito pra dentro, o lado, uma virada pra outra, aqui, ó. E vou costurar essa partezinha aqui, ó, que é onde vai ficar colada nas costas, costurada nas costas. Aí, eu venho aqui, ó, e vou passando de um ladinho pro outro ladinho, aqui, tá? Pego dois pontos, passo por aqui. Se você quiser começar bem na pontinha aqui, ó, aonde é o biquinho dela, ó, tá vendo? Que aqui é onde a gente fez aquele aumento de 4, ó, quatro pontos baixos. Você pode juntar os dois assim, ó, tá? E pode começar aqui. E aí, a gente vai passando esse fio de um lado pro outro, costurando essas duas asinhas aqui, uma na outra, até aqui mais ou menos, ó. Não precisa ser muito mais que isso, porque depois a gente vai costurar ela no corpo, tá? Eu já falei nas outras aulas, você pode colar ela no corpo ou você pode costurar. A asinha, como vai mexer muito, eu prefiro costurar. Porque como a criança vai mexer pra lá, vai mexer pra cá, vai puxar a asa, vai esticar a asa, entendeu? Daí eu achei mais seguro costurar. O cabelinho já não, né? O cabelinho, ela não tem como ficar puxando o cabelo. Aonde vai puxar, a gente costurou, né? Que seria os rabicozinhos, a gente costurou. Então, não tem perigo de soltar. Aí, você vai costurando de um lado pro outro, depois você arremata esses dois fios aqui. E ela vai ficar assim, ó, tá? Essa aqui é a parte de cima. Depois, a parte de baixo é a mesma situação. Você vai olhar os pontos assim, ó. Você vai posicionar ela ou assim, ou só assim, ou... Aí, você vai girando ela e vendo como que você acha que vai ficar legal ali atrás, tá? E você vai costurar da mesma forma que você costurou a de cima, ó. Eu acho que ela mais assim de ladinho, ó. Com as pontinhas em diagonal, eu acho que fica legal também, ó. Tá bom? Enfim, você posiciona as suas asinhas aí. Aí, aqui você vai ver onde que ficou legal. Lembrando, né? O lado direito sempre um pra dentro do outro, porque daí a costura fica pra trás, tá? Aí, você costura aí a sua segunda asinha, como você quer. Posiciona ela como você quer, acha melhor. E aí, depois a gente vai voltar aqui pra concluir a ligação uma na outra, tá? Terminei aqui de costurar as minhas duas asinhas do jeito que eu queria, né?
a gente pode posicionar e costurar elas aqui, ó, uma na outra, se você quiser, tá bom? Ou costurar assim, como você achar melhor aí que vai ficar. Sempre testa na boneca antes, tá? Coloca nela, espeta uns alfinetezinhos assim, ó. É sempre bom ver como que vai ficar o resultado na boneca, tá? Não adianta colocar só nas asas, só uma na outra, e não saber como que vai ficar o resultado final na boneca. Então, a gente vai colocar uns alfinetes assim. Ó, eu coloquei o lado do avesso pra trás, mas se você quiser colocar o lado avesso pra frente, também pode colocar, tá bom? Ó, eu posicionei que eu acho que é mais ou menos assim que eu vou querer fazer lá na frente, tá? Eu boto os alfinetes aqui, deixa eu pegar mais um. Depois eu vou olhar aqui na frente o resultado final, como que vai ficar na minha boneca. Ó, ficou bem pra cima no pescocinho dela. Eu não quero assim, eu quero ela mais pra baixo, porque eu acho que vai ficar estranho bem aqui no pescocinho dela. Mas se você quiser, dá pra deixar assim, bem atrás. Eu vou abaixar um pouquinho, que eu acho que ficou muito pra cima. Então, a gente vem pra cá, baixa um pouquinho mais ou menos aonde a gente quer, faz aquele teste novamente, coloca o alfinete, vou colocar aqui de novo o alfinete, e assim a gente vai fazendo a nossa medição, tá? Medindo, ó, vai ficar assim nas costas. Gostei. Vamos ver como é que vai ficar na frente? Viro ela aqui. Ó, ficou um pouquinho mais pra baixo do pescoço. Eu acho que ainda tá muito pra cima, eu acho que ainda vou colocar um pouquinho mais pra baixo, tá? Ó. E assim eu vou fazendo, vou olhando como é que ela vai ficar aqui, desse lado. Olho aqui, tá? Tá ficando legal assim, mas ainda acho que eu vou botar um pouquinho mais pra baixo. Aí, aqui, ó, pra ela não ficar muito pra baixo aqui no bumbum, assim, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou botar as duas mais juntinhas uma da outra, ó, aqui, aqui, tá? E aqui eu vou colocar ela mais pra cima, ó, tá bom? Tá vendo? Antes eu tava colocando aqui, agora eu vou colocar ela mais pra cima, pra ficar mais certinho, ó. Aí, agora eu gostei, ó, tá vendo que ela ficou um pouquinho mais pra baixo do pescoço? Eu não quero ela muito pertinho do pescoço. E assim você vai medindo. Quando você achar a posição certa, tá? Aí você vai tirar aqui, ó, e vai colar essa parte aqui uma na outra, ó. Vamos deixar assim, ó, pra gente não perder a posição. Vamos deixar um só, tá? Aqui. Então, é assim que eu vou querer atrás na minha boneca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui, vou colar, vou passar a cola desse lado aqui, vou colar. Vou colar as minhas duas asinhas aqui e eu já volto pra gente costurar ela nas costas. Enquanto a asinha seca ali, eu resolvi vir fazer agora a nossa tiarinha da borboleta, tá bom? Aquele detalhezinho na cabecinha dela, da anteninha, tá? Porque assim dá tempo da nossa asinha colar e a gente não ficar mexendo nela enquanto não tá seca, não é bom. Tá bom? Melhor é deixar ela colar bem, secar bem, e daí depois a gente costura ela na boneca. Feito isso, agora então a gente vai fazer aquela tiarinha que vai em cima da cabeça para imitar a nossa anteninha da nossa borboleta. Feito um nó corrediço, a gente vai fazer correntinhas até dar a volta na cabecinha da boneca, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e vai longe. Eu vou fazer as minhas aqui, eu já passo a quantidade que vai ficar, tá? Aqui, fiz 50 correntinhas, tá? Deu 50 correntinhas no total. A gente vai medir aqui na cabecinha dela, vamos virar ela de cabeça pra baixo, assim. E a gente vai
amarrar aqui, só pra ver se deu certinho, né? 50 correntinhas. Aqui, dá mais um nozinho. Só não aperta muito, porque a gente ainda vai costurar a anteninha, tá? 50 correntinhas, deu certinho. Agora, a gente, vamos fazer as anteninhas dela. Pode desamarrar, soltar. Vamos lá. Aqui. Pra fazer a anteninha dela, eu vou usar um marrom mais escuro, tá? O meu que eu tenho aqui é o brigadeiro. Mas pode ser uma outra cor também, um outro marrom, tá? Não tem problema. A gente vai fazer 3 correntinhas. Aliás, um nó corrediço, tá? Um nó corrediço e 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nessa correntinha de baixo, a gente vai fazer 3 pontos baixos nessa correntinha aqui. 1, 2 e 3, que vai ser a bolinha do nosso, da nossa bolinha da nossa anteninha. Vem aqui no próximo e faz um ponto baixíssimo. Não, desculpa. Não faz o ponto baixíssimo, não. Só faz uma correntinha e corta, tá bom? Daí, agora, a gente vai arrematar esse fio aqui. Puxa pra cá. Tá? E a gente vai arrematar esse fio dentro desse mesmo buraquinho que a gente fez os pontos baixos. Você vai fazer 2 anteninhas dessa, tá? 2 anteninhas dessa. Ó, no mesmo buraquinho, a gente volta e faz o arrematezinho aqui por trás, ó. Tá bom? Eu vou fazer o meu arremate e já volto. Você faz 2 dessa, tá bom? 2 anteninhas dessa e depois a gente vai costurar na tiara. Eu vou fazer as minhas 2 e eu já volto. Se você quiser que a sua anteninha fique um pouquinho mais longa, aqui, ó, essa partezinha aqui fique um pouquinho mais longa, você faz 4 correntinhas, tá? Esse cabinho aqui, ó, peraí. Esse cabinho aqui, ó. Se você quiser que ele fique um pouco mais longo, que nem esse, ó, você faz 4 correntinhas, tá? Eu fiz esse menorzinho, porque como a cabeça dessa boneca aqui, ela é menor, eu achei melhor fazer menorzinho, que fica mais delicadinho, tá bom? Mas aí, você vai fazendo o teste aí, ver qual fica melhor, tá? Eu vou fazer a minha outra aqui e já volto. Fiz aqui as 2 anteninhas, tá? E agora, a gente vai olhar o meio do nosso barbantinho. Se você quiser, você pode fazer mais larguinho, tá? Depois, você volta fazendo ponto baixo aqui, ó. Quando você fez as correntinhas, volta fazendo um ponto baixo pra cada argolinha dessa, que ela fica um pouco mais grossinha. Mas eu prefiro assim, porque fica mais delicado, a gente já vai ter a asinha que chama atenção, então eu achei melhor fazer assim, tá bom? A gente vai achar o meio do nosso trabalho aqui, das nossas argolinhas, da nossa correntinha, tá? Aqui, achei o meio. E aqui eu vou posicionar mais ou menos aqui onde que eu quero as anteninhas. Aqui, tá? A distância delas. Qualquer coisa você coloca na cabeça, amarra na cabeça e vê onde você quer as anteninhas, tá bom? Coloca e depois só não faz nó, porque depois fica mais difícil. Você pode colocar as anteninhas e antes de arrematar elas, você coloca na cabecinha tiara, pra ver mais ou menos onde que você vai querer. Aqui é fácil, né? Só fazer uma costura, não tem segredo. Passa pro lado de cá, depois você vem aqui, ó, aqui atrás de uma argolinha qualquer aqui do nosso trabalho. Puxa pra cá, tá? Puxa pra cá e assim. Daí, a gente amarra. Eu vou deixar aqui porque eu quero colocar na cabecinha dela pra ver primeiro como que vai ficar, tá bom? Deixa eu colocar essa outra aqui. Aqui. Esse vídeo é um vídeo bem detalhado, tá, gente? Eu prefiro assim. Aqui. Eu não vou botar muito longe uma da outra, não, porque como ela tem a cabecinha menor, mas eu vou botar mais um pra cá. Aqui.
Vou passar o fio aqui atrás de algum dessas argolinhas aqui, ó. Dou uma puxadinha, tiro o fio, dou uma olhadinha aqui, depois eu costuro, tá bom? Vou pegar minha boneca. Aqui eu acho que ela ficou uma pra... Ó, aqui eu fiz errado, ó. Aqui ela ficou pra trás e aqui ela ficou pra frente. Depois eu conserto. Ó, tá vendo que aqui, ó, eu consigo enxergar os pontos baixos aqui, ó. Tá? Aqui e aqui. Só que essa aqui eu costurei assim, ó. Esse é o avesso do nosso trabalho. Como que eu sei? Eu consigo ver o fundo aqui, ó, dos pontos. Tá bom? Então, só que eu vou posicionar aqui, ver se tá boa essa posição aqui dos fios, das anteninhas. Deixa eu virar ela aqui. Deixa eu botar aqui. Dar uma amarradinha só de levezinho, só pra ver se ficou boa. Assim. E aqui eu vou olhar, ver se ficou a distância de uma pra outra, ver se ficou boa. Aqui. Aqui a gente pode botar um pouco mais pra baixo, que a gente encaixa aqui. Eu acho que ficou uma posição boa, tá? Vou costurar as minhas aqui e já volto. Ó, costurei as minhas anteninhas aqui, ó. Se você quiser se sentir mais segura, dá pra colar, passar uma colinha onde você fez os arremates, tá? E agora a gente posiciona aqui na cabeça. E a gente vai amarrar aqui atrás. Só amarrar, dar um nozinho e tá pronta as anteninhas, tá bom? Agora eu volto com vocês pra gente costurar as asinhas. Ó, ficou assim a anteninha, tá bom? Olha que coisa mais fofa esses cachinhos, gente. Eu achei que ficou muito fofinha esses cachinhos. Todo um charme, né, gente? Vamos lá, então, pra costura das asas. Eu vou costurar somente a parte cinza no corpinho, tá? Então, eu vou usar a cor cinza. Se você quiser costurar o cinza e o rosa, aqui onde é cinza, você vai usar a linha cinza. E aqui é onde é rosa, você vai usar a linha rosa, tá? Antes de costurar, lembra sempre de posicionar bem certinho a asa, tá? Se você quiser deixar essa parte do avesso pra trás, você deixa. Se você quiser deixar a parte do direito pra frente, assim, aliás, pra trás, aí você vê como que você quer fazer, tá bom? Se você quiser costurar também no corpinho, aliás, colar no corpinho, eu não acho seguro, né? Eu prefiro costurar, acho mais seguro. E aqui também não tem mistério, tá? Você vai posicionar a asinha onde você quer, tá? E você vai passar o fio de um lado pro outro. Deixa eu ver se realmente é aqui a posição. Vamos dar aquela conferida básica aqui. A gente olha aqui na frente como que ela vai ficar. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver assim. É aqui, então, a posição que eu quero. Agora, a gente vai mãos à obra pra costura. Tá bom? Aqui não tem segredo, tá bom? Ó, a gente vai passar, vai enfiar, colocar o fio pra dentro do corpinho. E a gente sai em algum lugar aqui, ó, próximo da asa, onde a gente quer costurar, tá bom? Aqui, ó. Vamos deixar um fio pra gente arrematar depois ali, ó, tá? E a gente vai pegar aqui na parte de cima da asinha, aqui, ó. Assim, tá bom? Você pode prender o fio pra dentro do corpinho também, tá? Fazer, ó, quer ver, ó, deixa eu ensinar uma forma aqui mais fácil. A gente vai fazer um nozinho aqui embaixo, aonde vai ficar a asa, tá? Esse nozinho não vai aparecer depois. A gente vem aqui, faz um nozinho aqui, ó. Aqui. E bota esse fio pra dentro. Aqui, ó. Porque esse nozinho ali não vai aparecer depois. Porque ele vai, a asinha vai ficar em cima. Eu puxo pra dentro aqui esse fio. Aqui.
aqui, corta um pedaço e deu. Agora, o fio já tá preso na boneca. Venho aqui com a outra ponta do fio e agora vou costurando a asinha na boneca. Aqui, ó. Vou lá posicionar de novo, tá? Eu vou ver aqui mais ou menos a posição do pescocinho, ó, o meio da asa e a altura onde mais ou menos eu quero, tá? Posiciono aqui. E aqui, ó, eu vou passando de um lado pro outro. Aqui, ó. Posicionei aqui, vou sair aqui desse lado de cá, tá? Agora, eu venho aqui dentro do corpinho, ó. Aqui do lado do corpinho. Pego aqui um ponto, ó. Deixa eu ver se vai aparecer bem aqui. Oh, enroscou tudo aqui. Ó, venho aqui, ó, e saio lá no mesmo lugar, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vou sair pra cá. Vamos lá puxar a asinha. Voltou aqui. Tá firme, tá bom? Vou lá e eu conferir de novo, tá? Eu acho que agora ela ficou muito pra baixo. Mas vamos ver. Aqui. Acho que agora ela ficou muito pra baixo. Vou ter que puxar ela um pouquinho mais pra cima a asinha. Deixa eu ver aqui. Ficou muito pra baixo. Aí, a gente solta esse fio de novo. Só esse aqui, ó. Não precisa soltar aquele arremate que a gente fez lá. E a gente vai sair com esse fio, ó. Esse primeiro ponto que eu vou dar nela, eu vou dar aqui pra cima, ó. Quer ver, ó? Eu venho aqui... E já que eu quero a asa mais pra cima, eu só venho um pouquinho, uma carreira pra cima, ó, tá? Vim com uma carreirinha pra cima. Vou lá, vou colocar a minha asinha de novo onde eu quero, medir o pescoço, ver se tá certinho. Vou colocar aqui no meu primeiro ponto, ó, onde eu quero costurar, tá? Na parte de cima da asa. Venho aqui e agora é aquele processo, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aqui, ó, eu venho pra cá, boto lá pra trás, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, venho aqui na mesma carreira e passo pro lado de cá. Posso passar mais uma vez no mesmo lugar, ou eu já posso vir pra carreira de baixo, tá? Passo o fio, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas também qualquer dúvida que ficar, vocês podem estar colocando um comentário ali que eu vou estar ajudando. Dei o meu primeiro ponto. Agora, eu venho aqui, ó, na segunda carreira aqui, ó, aqui, e vou lá pra frente. Aqui, ó. Puxo, opa, engatou no bracinho. Ó, dá aquela puxadinha pra ficar bem firme a costura, ver se tá ficando reto, se não tá ficando mais pra um lado do que pro outro, tá? E vai fazendo assim a costura, passando de um lado pro outro, dentro do corpinho e dentro da asa, no corpinho e na asa, tá? Ó, aqui saiu, acabou pegando o fiozinho aqui. Aqui, ó. Agora, eu venho aqui, nesse aqui, na carreira que a gente passou, e eu venho aqui na outra, tá? É só fazer esse processo até acabar a cor cinza, e se você quiser depois com a cor rosa, você vem, troca o fio e vem fazendo com a rosa pra deixar ela bem presinha. Tá bom? Eu vou fazer a minha costura aqui, eu já volto. Finalizamos, então, a nossa segunda Lorena, né? Uma com um coquezinho e uma com um cachinho, ó. Ficou assim o resultado, tá bom? Depois, se você quiser, dá pra fazer a boquinha, tá? O vestidinho dela, assim, com a calcinha, tá bom? O sapatinho, ó. Aí, aqui atrás ficou assim a asinha, tá bom? Ó, assim, costurada. Colado as duas partes, tá? E esse foi a nossa aula de hoje, esse foi o nosso vídeo ensinando a fazer a Lorena, tá? A menininha que ama borboleta, ela veste uma fantasia de borboleta. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um recadinho aí pra mim que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Tem o meu Instagram também, que você pode estar seguindo lá, Ateliê Thalita Shimizu, tá certo? Beijos, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos,
se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!